Em dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificaram o mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos meses seguintes, espalhou-se para outros países, com o número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionada ao coronavírus 2, que causa a doença chamada Covid-19 e que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. O que realmente acontece quando a doença infecta um humano e o que todos nós devemos fazer? Um vírus é apenas uma cápsula em torno de um material genético e algumas proteínas, podendo-se argumentar não se tratar nem mesmo de uma coisa viva. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas. Quando as pessoas tossem, ou se você tocar em alguém que está doente e depois tocar seu rosto, ou esfregar seus olhos ou nariz. O vírus começa sua jornada aqui e depois pega uma carona para regiões ainda mais profundas no corpo. Seu destino pode ser os intestinos, o baço ou os pulmões, onde pode ter o efeito mais dramático. Mas apenas alguns coronavírus podem causar uma situação bastante dramática. Os pulmões estão revestidos com bilhões de células epiteliais. Estas são as células de fronteira do seu corpo que revestem seus órgãos e mucosas, esperando para serem infectados. O corona se conecta a um receptor específico nas membranas de suas vítimas para injetar seu material genético. A célula, ignorante do que está acontecendo, executa as novas instruções, que são bem simples: copiar e remontar. Ela se enche de mais e mais cópias do vírus original até atingir um ponto crítico e receber uma ordem final: autodestruição. A célula meio que derrete, liberando novas partículas de corona prontas para atacar mais células. O número de células infectadas cresce exponencialmente. Após cerca de 10 dias, milhões de células do corpo estão infectadas e bilhões de vírus invadiram os pulmões. O vírus ainda não causou muitos danos, mas agora ele vai liberar uma fera real em você: seu próprio sistema imunológico. O sistema imunológico que existe para protegê-lo pode ser realmente perigoso para si mesmo e precisa de uma boa regulação. À medida que as células imunológicas entram nos pulmões para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma confusão. As células não têm ouvidos nem olhos. Elas se comunicam principalmente através de pequenas proteínas de informações chamadas citocinas. Quase toda reação imune importante é controlada por elas. O corona faz com que as células imunológicas infectadas exagerem e ordenem assassinatos sangrentos. De certa forma, coloca o sistema imunológico em um frenesi de combate e envia muito mais soldados do que deveria, desperdiçando seus recursos e causando danos. Dois tipos de células em particular causam estragos. Primeiro, os neutrófilos, que são ótimos para matar coisas, incluindo nossas células. Quando chegam aos milhares, eles começam a bombear enzimas que destroem tanto amigos quanto inimigos. Outro tipo importante de célula que entra em frenesi são os linfócitos T citotóxicos, que geralmente ordenam que as células infectadas cometam suicídio controlado. Confusos como eles estão, eles começam a ordenar células saudáveis para se matarem também. Quanto mais células imunológicas chegam, mais danos causam, e mais tecido pulmonar saudável elas matam. Isso pode ficar tão ruim que pode causar danos irreversíveis permanentes, que levam a deficiências ao longo da vida. Na maioria dos casos, o sistema imunológico recupera lentamente o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta os vírus que tentam infectar novas células e limpa o campo de batalha. A recuperação começa, e a maioria das pessoas infectadas pelo corona passa por isso com sintomas relativamente leves, mas muitos casos se tornam graves ou mesmo críticos. Não sabemos a porcentagem, porque nem todos os casos foram identificados, mas é seguro dizer que há muito mais do que a gripe. Em casos mais graves, milhões de células epiteliais morreram, e com elas o revestimento protetor dos pulmões desapareceu. Isso significa que os pequenos sacos de ar dos alvéolos, através dos quais a respiração ocorre, podem ser infectados por bactérias, que geralmente não são um grande problema. O paciente pega pneumonia, a respiração fica difícil ou até falha, e os pacientes precisam de equipamentos respiradores para sobreviver. O sistema imunológico lutou com capacidade total por semanas e produziu milhões de armas antivirais. E como milhares de bactérias se multiplicam rapidamente, o sistema fica sobrecarregado. Elas entram no sangue e invadem o corpo. Se isso acontecer, a morte é muito provável. O coronavírus costuma ser comparado à gripe, mas na verdade é muito mais perigoso. Embora seja difícil definir exatamente a taxa de mortalidade durante uma pandemia em curso, sabemos com certeza que é muito mais contagiosa e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem dois futuros para uma pandemia como a de corona: o rápido
e o lento. Qual futuro veremos depende de como todos reagimos à pandemia nos primeiros dias do surto. Uma pandemia rápida será horrível e custará muitas vidas. Uma pandemia lenta não será lembrada pelos livros de história. O pior cenário para uma pandemia rápida começa com uma taxa muito rápida de infecção, porque não existem contramedidas para desacelerá-la. Por que isso é tão ruim? Em uma pandemia rápida, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. Se os números ficarem muito grandes, os sistemas de saúde não conseguirão suportar a pandemia. Não há recursos suficientes como equipe médica ou equipamentos, como respiradores para ajudar todo mundo. As pessoas vão morrer sem tratamento. À medida que mais profissionais de saúde adoecem, a capacidade dos sistemas de saúde cai ainda mais. Se esse for o caso, decisões horríveis deverão ser tomadas sobre quem viverá e quem não viverá. O número de mortes aumenta significativamente em um cenário como esse. Para evitar isso, o mundo, ou seja, todos nós, precisamos fazer o possível para transformar isso em uma pandemia lenta. Uma pandemia desacelerada pelas respostas certas, especialmente na fase inicial, para que todos que adoecem possam receber tratamento, que não haja pontos de crise com hospitais sobrecarregados. Como não temos uma vacina para o corona, temos que projetar socialmente nosso comportamento, para agirmos como uma vacina social. Isso significa simplesmente duas coisas: não ficar infectado e não infectar os outros. Embora pareça banal, a melhor coisa que você pode fazer é lavar as mãos. O sabão é realmente uma ferramenta poderosa. O coronavírus está envolto no que é basicamente uma camada de gordura. O sabão quebra essa gordura e o deixa incapaz de te infectar. O sabão também deixa suas mãos escorregadias e com os movimentos mecânicos da lavagem, os vírus são levados embora. Para fazer isso, lave bem as mãos, como se você tivesse acabado de tocar em algumas pimentas e quisesse colocar suas lentes de contato em seguida. O próximo passo é o distanciamento social, o que não é uma experiência agradável, mas uma coisa boa a se fazer. Isso significa sem abraços e sem apertos de mão. Se for possível ficar em casa, fique, para proteger aqueles que precisam estar fora de casa para que a sociedade funcione. De médicos a caixas ou policiais, você depende de todos eles, e eles dependem que você não fique doente. Em um nível maior, existe a quarentena, o que pode significar coisas diferentes, desde restrição de viagens ou pedidos governamentais para ficar em casa. Quarentenas não são boas experiências e certamente não são populares, mas elas garantem a nós, e especialmente aos pesquisadores trabalhando em medicação e vacinação, mais tempo crucial. Portanto, se você for colocado em quarentena, deve entender o porquê e respeitá-la. Nada disso é divertido, mas olhando para o bem maior, é um preço realmente pequeno a se pagar. A questão de como as pandemias terminam depende de como elas começam. Se começarem rapidamente com uma subida íngreme, elas terminam mal. Se começarem devagar com uma inclinação não tão íngreme, elas terminam ok. E nos dias de hoje, realmente está tudo em nossas mãos, literalmente e figurativamente. Muito obrigado aos especialistas que nos ajudaram nesse vídeo em tão pouco tempo, especialmente ao Our World Data, a publicação online para pesquisas e dados sobre os maiores problemas do mundo e como progredir na solução deles. Confira lá o site deles. Lá também há uma página constantemente atualizada sobre a pandemia do corona. Fique em casa. Se cuida. Bem, então, boa noite a todos. Meu nome é Paula Vilela Gerfelli, eu sou médica ginecologista e obstetra e eu trabalho no Hospital da Mulher. Esse vídeo que a gente acabou de ver, ele foi feito no começo da pandemia e hoje nós já vivemos a situação calamitante da falta de leitos, da falta de medicamentos e da falta de profissionais de saúde. Vemos os pacientes morrendo diariamente por diversos motivos, e a cada vida que se perde, mais aumenta a tristeza e a sensação opressiva da nossa impotência diante da morte. Eu sei que já passou pela cabeça de todos nós que trabalhamos na linha de frente a vontade de desistir do trabalho e de fugir de volta para casa, para não ter que se deparar com a fragilidade da vida humana diante dos nossos olhos. Mas ir para casa não mudaria essa triste situação que vivemos, apenas agravaria. Pois o batalhador na linha de frente, a cada batalhador da linha de frente que desiste, mais pesado e mais difícil fica o trabalho para quem ainda resiste em lutar contra a correnteza. E por mais e mais pessoas que continuam adoecendo. Eu trouxe aqui
alguns dados atuais da nossa situação atual da pandemia, tá? Então, hoje, o Brasil já é o segundo país com mais casos de Covid. Esse aumento dos casos, do número de casos, ele vai repercutir não só no aumento da mortalidade pelo Covid, como também no aumento da mortalidade por todas as outras doenças que já acometiam esse nosso sistema de saúde, que já vinha saturado desde antes da pandemia. E qual que é o resultado disso? Mais mortes, tanto por Covid quanto por outras doenças. Tanto no Brasil quanto no estado de Alagoas, a gente tem esse aumento da mortalidade e principalmente esse aumento acontece na classe social e na população que já tinham um comprometimento da saúde desde antes da pandemia com o Covid. E aí o que acontece? Essa pandemia do Covid, ela vem para sobrecarregar ainda mais um sistema de saúde que já não conseguia atender plenamente todas as necessidades do seu povo, e com o Covid, além do Covid ter uma mortalidade altíssima, as outras doenças que precisam de atendimento médico também estão tendo esse aumento de mortalidade por dificuldade no atendimento de saúde da população. Quando a gente compara o número de internações dos pacientes por Covid e por síndrome respiratória aguda grave por Covid, a gente consegue perceber que existe um aumento na porcentagem da população em relação à hospitalização e óbitos, quando a gente vai comparar qual é a porcentagem da população que foi hospitalizada e qual é o número de óbitos, quando a gente vê a população parda e a população negra, existe um aumento da porcentagem de acometimento entre hospitalização e óbito. Então, mostrando que a mortalidade na população parda e negra é maior em relação aos brancos. Quando a gente vê os números de Alagoas, essa diferença acontece. No estado de Alagoas, a gente tem uma porcentagem de pardos e negros de 67% e de brancos de 31%. Quando a gente vai ver as internações de síndrome respiratória aguda grave, esse número vai... isso daqui é uma porcentagem contando os casos que são não informados, né? Então, quando a gente subtrai esses casos não informados para saber qual é a porcentagem do acometimento entre as raças, entre pardos e negros, aqui embaixo, de síndrome respiratória aguda grave, esse número vai para 84% e de brancos 14%. E quando a gente vai ver os óbitos, ainda aumenta mais um pouco essa porcentagem, indo para 86% dos óbitos por Covid da população pardos e negros e 12% da população de brancos. E por que acontece essa diferença grande, tanto na internação quanto na mortalidade? 90% da população alagoana depende do SUS. E por mais que o Estado esteja tentando aumentar a quantidade de leitos de UTI para a disposição dessa população, a gente sabe que desde antes da pandemia já faltavam leitos de internação de tratamento intensivo, e com o advento do Covid, essa necessidade ficou maior ainda. Então, hoje a gente tem 219 leitos do SUS de UTI para o tratamento de Covid, e a gente tem uma divisão aí entre a população que existe um leito para cada 13.800 habitantes, quando a gente fala em SUS. Na parte particular, a gente tem hoje em Alagoas 111 leitos de UTI, sendo que esses 111 leitos são para 10% da população dos alagoanos, contando uma quantidade de 3.026 leitos de UTI para cada habitante. A necessidade de leitos de UTI, na verdade, a diferença de disponibilidade de leitos de UTI é 4 vezes maior quando a gente vai comparar entre SUS e particular. E qual é o resultado disso? A gente sabe que hoje, já no particular, os leitos já estão lotados, nos hospitais particulares já está faltando medicações, já está faltando acesso para todas as pessoas que necessitam dos cuidados mais intensivos. E no SUS, essa situação está muito mais intensa. Então, com isso, a gente aumenta muito a mortalidade das pessoas que necessitam do SUS, porque a gente sabe que não basta entregar um leito físico de UTI e achar que isso vai conseguir tratar o paciente que tem Covid.
Não, você precisa de um leito físico de UTI com equipamentos para você conseguir manter esse leito funcionando. Além dos equipamentos, a gente precisa de medicações, a gente precisa ter acesso a exames, a gente precisa de uma equipe com experiência em paciente crítico, que é um paciente muito difícil de conseguir lidar. Então, todos esses motivos faz com que quem trabalhe na linha de frente do SUS hoje acabe vivendo essa situação de calamidade, de não ter medicações disponíveis para conseguir fazer o melhor tratamento para os pacientes. Isso falta em absolutamente todos os leitos do Brasil, não é só aqui em Alagoas. E com isso faz com que o nosso trabalho na linha de frente acabe sendo ainda mais difícil e tendo que controlar e contornar dificuldades ainda maiores para a gente conseguir manter aí um cuidado minimamente aceitável para o nosso paciente. Eu acho que não é só no Brasil, como no mundo inteiro, está começando a ter, junto com essa pandemia, essa super antiga reivindicação sobre Black Lives Matter, que é, na verdade, vidas negras importam. O que é isso? A gente está tendo no mundo repercussões mundiais de revoltas contra a opressão violenta que existe sobre a população negra, que a gente sabe que historicamente é uma das populações que mais sofrem com a discriminação. E eu acho que a pandemia, trazendo em carne viva essa diferença importante que existe nos níveis socioeconômicos de acesso à saúde, de acesso a uma qualidade de vida, de acesso ao respeito, ela trouxe para a gente reflexões muito importantes sobre o que a gente precisa lutar. E eu acho que quem vive hoje na linha de frente, no SUS, a gente vive esse dilema sobre vidas negras e vidas brasileiras importam, porque a gente vê na pele a dificuldade de ver os pacientes morrerem na nossa frente, a gente saber que teriam outras coisas que a gente poderia fazer por eles, se não fosse num momento e numa situação de guerra que a gente está vivendo, com tanta carência de material e de pessoal, e enfim, de meios de tratar os pacientes. E eu acho que essa revolta acaba, enfim, estimulando com que a gente reivindique direitos e respeitos que há tanto tempo eles precisavam ser reivindicados, e a situação da pandemia só deixa isso tudo mais vivo. Essa é uma oração que eu vejo na parede da casa da minha avó desde pequena e que sempre mexe muito comigo, e que eu acho que nesse momento de pandemia ela acaba mexendo de um jeito mais intenso. E ela diz: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Refletindo sobre a pandemia, eu imagino que a situação presente, ela faz com que a gente reflita sobre como que nós mesmos podemos mudar o jeito que a gente lida com as situações para melhorar a forma que a gente consegue contribuir nessa atualidade tão complexa que a gente está vivendo. Diante de tanta novidade, diante de tanto aumento da demanda de casos graves, de casos complicados, eu acho que a melhor forma das pessoas que estão hoje na linha de frente, de absolutamente todos os profissionais da linha de frente, têm de lidar com a situação que a gente está vivendo, primeiramente estudar muito, porque tem muita novidade acontecendo e muitas coisas que nem os especialistas entendem direito, quanto mais não especialistas. E infelizmente, como hoje todo mundo está sendo acometido pelo Covid, está adoecendo, está passando por esse problema, né, de não saber o que vai acontecer com você, se você vai sobreviver ou se você vai ser um daqueles azarados que vai vir aquele Covid avassalador.
eu acho que é importante a difusão de informação, e isso é uma das coisas muito positivas que eu vejo durante essa epidemia. A gente tem hoje muito mais acesso a aulas, a videoaulas, e principalmente quem está longe dos grandes centros, a gente está conseguindo se atualizar com muito mais facilidade. Sobre esse tema, eu acho que é importante, quando a gente está trabalhando num hospital da linha de frente, a gente entender que tem muita gente nova do nosso lado, muita gente que não tem experiência com paciente crítico, mas que está tentando ajudar, está lá. Então, é importante que cresça dentro de todo mundo que trabalha um espírito hoje de professor. E tudo que você aprendeu, tenta repassar para a pessoa que está do lado que você está vendo com dificuldade. Não ficar bravo com a pessoa que tem dificuldade por ela não saber, e sim estender a mão e tentar juntos unir a maior quantidade de conhecimento para tentar fazer o melhor para aquela pessoa que está na nossa frente. Porque aquele paciente, ele é uma mãe, ele é um pai, ele é um filho, ele é uma filha, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que está tentando lutar contra o Covid com todas as forças dele, só que ele é um paciente que ele precisa de cuidados intensivos. E quem precisa de cuidados intensivos precisa de cuidados de todas as categorias profissionais que estão dentro dos hospitais, do pessoal da higiene, para deixar a higiene impecável, para a gente diminuir a quantidade de infecções, dos técnicos de enfermagem, que são as pessoas que estão ali, ó, na linha de frente, cuidando, dando banho, mobilizando, vendo se o paciente está confortável, se está desconfortável, se o monitor está tendo alteração, porque, na verdade, os técnicos de enfermagem, nessa situação de guerra, são os olhos dos médicos. Se a gente confia no técnico de enfermagem, a gente tem olhos diretos no paciente, e quanto mais a pessoa que está lá dentro do quarto entende o que é um sinal de gravidade, maior a chance daquele paciente ter um bom sucesso. Por quê? Porque é exatamente a pessoa que está do lado daquele paciente. Então, é importante a gente entender o valor da pessoa que está lá no dia a dia. Respeitar esse valor, não só de uma forma do cotidiano, como também em todas as opiniões que essa pessoa venha a colocar para a gente, discutir o caso, explicar as condutas, porque quanto mais a gente chamar junto todas as pessoas que estão envolvidas em cuidar do paciente, melhor vai ser o desfecho para aquele paciente. Os fisioterapeutas, meu Deus do céu, são as pessoas que vão cuidar da parte ventilatória do paciente, são importantíssimos, eles que vão ver qual que é a qualidade da secreção que está saindo do tubo, eles vão ver se a secreção está espessa, se a secreção está fluida, eles vão avisar as pessoas que estão cercadas o que está acontecendo com a parte ventilatória, se está melhorando com complacência, se está piorando, e dessa forma, aumentando o diálogo entre os profissionais, a gente melhora o cuidado com o paciente. A enfermagem que coordena absolutamente todo mundo que está ali na linha de frente, entende quem que precisa de cuidados a mais, quem precisa de cuidados a menos, quem que fez a febre, quem não fez. É a pessoa da coordenação, são de valor assim que eu não sei nem como dimensionar. Então, a gente entender e respeitar todas as pessoas que estão no cuidado intensivo desse paciente, aumenta a chance desses nossos pacientes terem maior força de lutar contra o Covid, tá? O que é importante, então, para todos nós que estamos na linha de frente, para a gente melhorar a nossa capacidade de cuidar do Covid? Entender como funciona o Covid. Então, o que é o Covid? O coronavírus, ele é um vírus. O que é o vírus? O vírus é uma dos seres vivos mais simples que existem na natureza. Ele é um material genético envolto por uma bolinha de gordura. O que é o material genético? No ser humano é o DNA. No vírus, aqui especificamente o coronavírus, é um RNA. Existem vírus DNA também. Qual é a diferença disso? Qual é a diferença de DNA e RNA? É a quantidade de fitas que existe lá contendo as informações. O RNA é uma única fita, o DNA é uma dupla fita, tá? Que é esse material genético? Ele é, como que se diz, ele é como se fosse o guia de informações. Eu esqueci o nome exatamente, depois vai me vir esse nome, mas tudo bem. Ele é o guia de informações de tudo que aquele ser vivo precisa para sobreviver. Então, esse material genético contém absolutamente todas as necessidades desse vírus, para esse vírus conseguir fazer se dividir, fazer novos vírus,
fazer nova camadinha de gordura para envolver esse material genético e contaminar novas células. Como que esse vírus entra no nosso corpo? Através de um receptor, que é o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. O que é receptor? Receptor é como se fosse um sistema chave-fechadura. Então, o receptor é uma fechadura e o vírus tem uma chave que consegue se ligar exatamente nessa fechadura e abrir. Quando essa chave se liga nessa fechadura, ela abre e o vírus tem acesso ao interior da célula, tá? Então, aqui a gente pode ver o vírus se conectando ao receptor. Por conta dessa conexão com o receptor, ele entra na célula. Essa parte vermelha aqui é a camadinha de gordura que se abre e essa parte azul é o material genético que vai cair dentro da célula. O vírus vai usar o material da nossa célula para replicar tudo que tem de informações aqui nesse RNA, que é o código genético do vírus. E a partir disso, ele vai fazer novos vírus que vão se grudar aqui de novo na membrana celular, sair da célula e infectar novas outras células. Como que acontece a evolução da replicação e do desenvolvimento da doença do coronavírus? Em média, nos primeiros 7 dias de doença, a gente tem a fase da replicação viral. O que é a fase da replicação viral? É a hora que o vírus entra dentro da célula. Normalmente, nessa fase, você tem poucos sintomas. Os sintomas são frustros. Os sintomas é uma diarreia estranha, é uma dor de cabeça estranha, é uma dor pelo corpo estranha, uma febre baixa. E o que significam esses sintomas? Significam o vírus penetrando dentro das suas células, fazendo novos vírus e o vírus saindo. Qual que é o problema? Quanto mais o vírus entra na célula, se replica e sai, mais esse vírus vai fazer o estímulo da nossa resposta inflamatória. O que é a nossa resposta inflamatória? É o nosso sistema de defesa, tá? Então, como que funciona o nosso sistema de defesa? É igual a um exército. A gente tem sistemas de defesa que estão calmos, tranquilos e bem treinados, que são aqueles exércitos que o tempo inteiro estão tendo treinamentos práticos de campo, fazendo novas teorias para atacar diretamente apenas os indivíduos que estão afetando o nosso corpo e não atacar aqueles indivíduos que não afetam o corpo. O que seria uma resposta inflamatória generalizada? Seria uma resposta inflamatória bagunçada. Imagina que você pegou um exército, e aí você deu um monte de cocaína para esse exército cheirar. Esse exército ficou muito louco, louco para matar tudo e todos que passam na frente dele, e qualquer vírgula de coisas alteradas que tem naquele corpo, aquele exército vai chegar soltando bombas e rojões e destruindo absolutamente tudo. O que o vírus faz no nosso corpo? Ele pega um exército que estava treinadinho, manda cocaína para todo mundo e faz esse exército combater o nosso corpo de uma maneira exagerada e exacerbada. Essa é a famosa tempestade de citocinas. Aqui é uma figura que eu trouxe para a gente ver o que acontece com o nosso corpo num daqueles pacientes que tem respostas do Covid grave. A gente tem essa primeira fase, que é a fase da viremia. Nessa fase, se uma pessoa tem um sistema imunológico que é saudável, a gente consegue, através da nossa imunidade celular, identificar esse vírus, combater e fazer com que ele morra antes de ter um aumento importante da replicação viral. Se a gente consegue combater o vírus, a gente não vai ter a resposta inflamatória da segunda fase e nem a doença do Covid grave. Agora, se a gente não consegue ter uma resposta inflamatória celular adequada no começo do ataque dessa viremia, a gente vai ter um aumento da viremia, que é essa linha vermelha, e com esse aumento da viremia, o que vai acontecer? Células B. Quem são as células B? São as células responsáveis pela nossa imunidade adquirida, aquela imunidade específica. Seriam aquelas células que são responsáveis pela organização do exército. Quando a gente tem uma infecção exacerbada, a gente tem uma diminuição da nossa capacidade de imunidade das células B. E por isso que a pessoa tem uma dificuldade de ter um combate específico ao vírus. E quanto menor a especificidade do combate do vírus, maior a chance de você ter um combate ao corpo todo e ter uma forma mais grave. Como que a gente vê essa resposta inespecífica acontecendo? Através dos fatores inflamatórios, que são essas bolinhas azuis. E que a gente percebe que a partir de mais ou menos 7 a 10 dias, nos pacientes que vão evoluir para uma forma grave, é o que desencadeia aqui esse grande aumento. O que o paciente vai ter nessa fase?
vai ter uma piora no quadro respiratório, então uma piora da tosse, uma piora da falta de ar, se o órgão-alvo principal a ser acometido está sendo o pulmão. Se tiver outros órgãos sendo acometidos, ele pode ter outros sintomas. Que sintomas seriam esses? Febre. Febre é um sintoma muito associado a uma resposta inflamatória inespecífica exacerbada, então seria um sinal de atenção. Dores importantes pelo corpo, porque existe uma associação que essa resposta inflamatória do COVID, ela é muito associada a uma resposta protrombótica do nosso corpo. O que significa isso? O aumento da inflamação do COVID vai bagunçar o nosso sistema de coagulação e vai facilitar com que o nosso sangue coagule, com que o nosso sangue talhe dentro dos nossos vasos. E isso no COVID acontece principalmente dentro dos pequenos vasos, e mais para frente eu vou colocar algumas imagens que vão facilitar a gente a imaginar esse processo acontecendo. O que isso causa de sintomas? Dor. Tá? Então, dores muito importantes, mialgias, cefaleias que não melhoram por nada, né? Aquelas dores de cabeça que você toma dipirona, paracetamol e nada vai embora. Isso também seria um sinal de alarme para a gente ficar atento com um paciente que eventualmente poderia evoluir com uma forma mais grave. E um outro órgão muito acometido pelo COVID, porque é um órgão que tem uma frequência muito grande dos receptores da enzima conversora de angiotensina 2, é o intestino. Então, existem alguns pacientes que abrem o quadro com uma distensão abdominal, com uma adenite mesentérica e com uma diarreia muito importante. Então, esses pacientes que têm sintomas mais exacerbados são pacientes que a gente tem que olhar com mais cuidado, porque podem ser pacientes que vão evoluir para a forma mais grave da doença. Então, como que o COVID vai fazer toda essa infecção no nosso corpo? Ele vai entrar pelas vias aéreas, tá? Então, pode ser via aérea superior, boca, nariz ou olhos. Qualquer uma dessas mucosas podem ser acometidas pelo COVID. Por que o COVID transmite muito? Porque o vírus ele consegue sobreviver fora do corpo das pessoas. Então, quando você tem alguma secreção contaminada pelo vírus COVID e essa secreção está em cima de alguma coisa, uma mesa, uma bancada, um papel, uma caneta, ele pode viver, em média, até 3 horas, só que tem estudos que mostram que esse vírus consegue sobreviver até mais de 14 dias nessas substâncias. Por isso que pessoas, mesmo pessoas que já têm imunidade ao COVID, quando elas entram em contato com pacientes que estão contaminados, elas podem ser portadoras do vírus na sua pele, no seu corpo, e quando essas pessoas entram em contato com pessoas que não têm a imunidade ao vírus, elas podem dessa forma acabar transmitindo o vírus. E por isso que o isolamento social ainda é importante. Mesmo que existam algumas pessoas que já têm imunidade, essas pessoas ainda têm a capacidade de transmitir o vírus, e se você não tiver um cuidado muito grande com a higiene, se não tiver o tempo inteiro lavando as mãos, passando álcool, você pode acabar transmitindo o vírus para as pessoas que são suscetíveis. Então, como que a gente faz? A gente imagina que quando a gente entra em contato com outras pessoas ou a gente entra em contato com enfermarias que têm pacientes acometidos pelo COVID, imagina que esses pacientes ou essas pessoas estão cheias de purpurina e toda vez que a gente encosta nelas, a gente está com essa purpurina no nosso corpo. Enquanto a gente não tirar com sabão ou com álcool toda essa purpurina que está no nosso corpo, a gente vai poder transmitir para outras pessoas que ainda sejam suscetíveis, tá? Uma vez que o COVID entra em contato com as nossas secreções, ele vai entrar através das vias aéreas e vai acabar chegando aqui nos pulmões. Como que é o pulmão? O pulmão, ele é um tubo, tá? Que passa ar aqui no meio, que ele se divide em 2, que aqui são as traqueias, e aqui por dentro ele é igual a uma árvore cheia de galhos, e no final desses galhos você tem as folhas. Tá? Como que é o pulmão? O pulmão é muito parecido com isso. Você tem um monte de galho que se divide, vai ficando bem fininho, e no final desses galhos você tem, ao invés de folhas, alvéolos, que são essas bolinhas que enchem de ar. São bolinhas muito, muito, muito pequenininhas, muito, muito finas, e que ao redor de cada uma delas você tem pequenos vasos sanguíneos que passam, e é aqui que você vai ter a troca gasosa entre o sangue e os alvéolos, que é o ar que entra pelos pulmões. Então, aqui é uma foto de um desses saquinhos, tá? Aqui é o final dos bronquíolos e aqui é o início do alvéolo. O alvéolo, ele tem uma camadinha muito fina, é um saquinho com uma parede muito, muito fina. E aqui é o vaso sanguíneo que passa do lado dele, tá? Então, o que acontece? Isso daqui é um alvéolo saudável,
Essa é a camadinha de célula que vem ao redor dele. Em cima do alvéolo, a gente tem uma substância que se chama substância surfactante. O que é isso? Isso é uma película que reveste todo o alvéolo e que permite que ele se mantenha aberto o tempo inteiro para sempre ter ar dentro dele, tá? Além da substância surfactante, o que a gente tem? A gente tem os pneumócitos tipo 2, que são as células responsáveis pela defesa dessa região dos alvéolos, e os macrófagos alveolares, que são outros tipos de célula também responsáveis. Quando a gente tem a invasão do vírus no alvéolo, o que vai acontecer? Esse vírus vai invadir os pneumócitos tipo 2, que são as células do sistema respiratório que tem os receptores da enzima conversora de angiotensina 2. Eles entram nessa célula e aqui é que eles vão fazer novos vírus do coronavírus, tá? Conforme vai tendo a replicação viral, esse vírus sai daqui dos alvéolos e, como essa camada aqui é muito fininha, esses vírus podem cair na corrente sanguínea e infectar as células sanguíneas e, através da corrente sanguínea, infectar o resto dos nossos órgãos. Então, existem duas formas de agressão do COVID, como a gente falou antes. A agressão direta da célula, por quê? Porque essa célula, quando começa a fazer muita partícula de vírus, ela começa a expressar nela que ela está sendo invadida por vírus. E as nossas células inflamatórias, elas reconhecem essa expressão e vão matar essa célula, porque essa célula está sendo invadida por um organismo que não deveria. Só que, como eu falei para vocês, é como se o COVID, quando ele fizesse essa interação com o nosso sistema de defesa, é como se ele desse como se fosse uma cocaína para o sistema de defesa e fizesse esse sistema ficar muito louco e muito agressivo e querer matar absolutamente tudo. Então, o que acontece? Esse sistema de defesa começa também a agredir diretamente a parede do alvéolo e, com isso, começa a machucar e matar diretamente, começa a atacar e matar diretamente essa parede alveolar. Quando você tem esse processo inflamatório nessa região e a agressão do vírus diretamente nos vasos sanguíneos, esses vírus também têm uma grande capacidade de invadir diretamente as células endoteliais. O que é a célula endotelial? É a célula que vai fazer o revestimento desse vaso sanguíneo. Imagina que esse vaso sanguíneo é um tubo de plástico, a célula endotelial é esse plástico, entende? Então, ela que vai fazer a parede desse tubo. Quando essa célula endotelial é invadida pelo vírus, acontece o mesmo processo. Ela é invadida pelo vírus, existe a replicação viral nessa célula, o vírus vai mostrar informações para o sistema imunológico que ele está inflamado e o sistema imunológico vai vir diretamente aqui, vai agredir essa parede celular, vai matar e vai piorar mais ainda a inflamação em todo o sistema vascular do nosso corpo. Então, o que vai acontecer? O vírus vai entrar no sistema vascular. Aqui são os pulmões, um de cada lado. E como que funciona o sistema vascular do corpo humano? A gente tem uma parte do sangue, esse daqui é o coração, é um esquema do coração. A gente tem uma parte do sangue venoso que vem aqui do coração. O que é o sangue venoso? É o sangue que tem baixas quantidades de oxigênio. Esse sangue passa pelos pulmões, vai entrar em contato com todos aqueles alvéolos por conta da proximidade, né, do sangue com o alvéolo. Dessa forma, ele vai pegar o oxigênio do alvéolo, vai voltar para o coração. O coração vai bombear esse sangue que vai passar por todo o nosso corpo e vai distribuir tanto o oxigênio quanto todos os nutrientes para todos os restos das células do corpo. E quando ele é infectado pelo COVID, ele também vai distribuir o vírus por todo o resto do corpo, dessa forma fazendo com que o vírus se torne uma infecção sistêmica. Então, aqui é um esquema da distribuição dos nossos vasos sanguíneos dentro do corpo, esse é o coração, e o corpo vai passar pelos vasos sanguíneos por todas as regiões do corpo. E dessa forma, espalhando o vírus por todos os órgãos que a gente tem. O receptor da enzima conversora de angiotensina 2, ele é um receptor que ele está distribuído globalmente no corpo. Então, ele tem uma maior incidência no intestino, mas ele tem grande incidência em toda a parede dos vasos sanguíneos, nos rins, no pulmão. Então, por conta disso, no fígado, por conta disso que ele acaba virando uma infecção sistêmica, porque o vírus tem a capacidade de entrar em todos esses órgãos. E varia de uma pessoa para outra qual que vai ser o órgão mais acometido por esse vírus.
Nos pulmões, então, o que vai acontecer? Conforme a gente falou, o vírus vai entrar aqui nas células, vai causar um processo inflamatório de todas essas células vão causar um aumento da inflamação. A inflamação, o que ela faz? Ela acaba destruindo todos os tecidos e como vai ter essa destruição do tecido, vai aumentar a capacidade que o plasma tem de sair do sangue. Por quê? Porque todo o revestimento dos vasos sanguíneos vai ter sido atacado diretamente pelo vírus. Então, os vasos sanguíneos é como se eles ficassem com a parede rasgada. Então, o plasma consegue sair mais fácil e é quando a gente fala que tem o extravasamento do líquido para o terceiro espaço. O que é o terceiro espaço? É fora dos vasos sanguíneos, é para dentro aqui no caso dos pulmões, para dentro dos alvéolos e da cavidade intersticial. E como começa a encher de líquido aqui nessa região, esse líquido vai atrapalhar a troca gasosa e por isso que você vai ter uma evolução para um desconforto respiratório. Então, quais seriam os fatores de risco para o paciente desenvolver uma doença do COVID mais grave? Primeiro, idade avançada. E por que idade avançada seria um fator de risco? Porque esse corpo já passou por muitas inflamações e dentro dos seus vasos sanguíneos já está maior a chance de estar machucado por N razões, independente do que acontece na vida dele. Então, quanto mais velho a gente é, maior a chance de ter cicatrizes por dentro do corpo. Hipertensão aguda grave, depois eu vou explicar um pouco mais detalhadamente por que ela é um fator de risco. Diabetes mellitus, sexo masculino, doença pulmonar obstrutiva crônica e imunossupressão. Então, por que a idade avançada, a hipertensão e a diabetes são doenças que aumentam a chance da gente desenvolver um COVID grave? O que acontece quando a gente tem doenças cardiovasculares? O que são as doenças cardiovasculares? São doenças que acometem o nosso sistema cardíaco vascular, vasos sanguíneos. O que é o sistema cardiovascular? É o sistema hidráulico do nosso corpo, é por onde vai distribuir o nosso sangue. E que são exatamente canos. Como que a gente tem um sistema vascular saudável? Quando a gente tem canos novos, canos que não estão estragados por dentro e que a água consegue fluir normalmente por dentro dela. E como que a gente tem lesões do nosso sistema cardiovascular? Quando a gente tem machucados dentro desses vasos sanguíneos. O que podem machucar o vaso sanguíneo? Aumento da pressão arterial. Por que a pressão arterial vai machucar o vaso sanguíneo por dentro? Porque a pressão arterial nada mais é com que a força que o sangue exerce dentro dos nossos vasos. Então, quando aumenta a pressão arterial, o que acontece? É como se o nosso coração, a nossa bomba d'água tivesse desregulada, a gente fizesse uma pressão maior do que o que a gente consegue aguentar dentro daquele vaso sanguíneo, e por conta desse aumento de pressão, aumento de força, você tem locais que vão ter um pouco mais de fragilidade na parede desses vasos sanguíneos que vão rasgar e extravasar. Imagina uma casa que você tem uma bomba d'água que está com defeito e ela está colocando muita pressão no encanamento. O encanamento não vaza, onde você tem a ligação de um tubo com outro, que são os pontos de fraqueza. Nos vasos sanguíneos é a mesma coisa. A cada vez que a gente tem um aumento da pressão arterial, a gente tem um esforço maior nessa parede desse vaso sanguíneo e esse esforço vai fazer com que tenha um machucado nessa região. E quanto mais machucados, maior a chance da gente ter cicatrizes por dentro desse vaso sanguíneo. É assim que a pressão arterial machuca o sistema cardiovascular. E a diabetes? Como que a diabetes funciona? Através do aumento de glicose. A glicose, quando ela está com uma concentração muito grande no sangue, ela é tóxica, ela é como se fosse um ácido dentro do vaso sanguíneo. Ela arranha os vasos sanguíneos por dentro. Se alguém já recebeu G50 na veia direto, você já percebeu que fica a veia dura depois que você tem essa injeção de glicose a 50%, fica uma veia inflamada por conta dessa inflamação direta que a glicose tem no vaso sanguíneo. E a inflamação, como a gente sabe, nada mais é do que um machucado. Quando você inflama, é porque você machucou e você precisa cicatrizar essa região. E quanto mais vezes você machuca, mais cicatrizes você faz dentro desse vaso sanguíneo. Como que acontece a cicatrização dentro do vaso sanguíneo? Aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender como que faz uma cicatriz dentro de um vaso sanguíneo. Então, isso daqui é um tubo, tá? Aqui, de exemplo, é a artéria coronariana, mas isso acontece dentro de todas as artérias do corpo.
E o LDL, que é o nosso colesterol que circula pelo corpo, que está circulando dentro desse sangue. Isso daqui, ó, é como se a gente fizesse um corte nessa parte da artéria e aumentasse num microscópio. Então, isso daqui é o esquema da parede arterial e essa parte aqui é a parte da luz do vaso sanguíneo, onde corre o sangue, que é o sangue que corre aqui por dentro desse tubo. O LDL está passando por aqui e aqui a gente teve alguma lesão da parede desse endotélio, seja por um aumento da pressão arterial, seja por um aumento da glicose no sangue, da hiperglicemia. E por conta dessa lesão, existiu aqui como se fosse um ímã atraindo o colesterol, para esse colesterol entrar dentro daqui desse vaso sanguíneo e o macrófago, que é a célula inflamatória que fica dentro desse vaso sanguíneo, vai colocar esse colesterol para dentro e vai fazer com que a cicatrização nessa artéria seja realizada. E toda a cicatrização dentro da artéria, ela acontece dessa forma. Ela atrai a gordura LDL que está circulando no sangue, dentro das células inflamatórias dentro dos endotélios e, através disso, a gente começa a fazer as placas de cicatrização da artéria, que nada mais são do que as placas de ateromatose. Então, o que são as placas de gordura dentro das artérias? São as cicatrizes que a gente faz dentro dos nossos vasos sanguíneos em decorrência de algum machucado que aconteceu. Quanto mais se machuca, mais você tem o estímulo a entrar. Então, o que vai acontecer? Toda vez que a gente machuca esse vaso sanguíneo, a gente atrai, por conta desse machucado, as células inflamatórias que vão entrar dentro do vaso sanguíneo, vão se unir às gorduras para fazer a cicatrização dessa região. E a cada vez que a gente inflama e faz a cicatrização, a gente aumenta a cicatriz, que são as placas de gordura. Essa daqui é um esquema da evolução das placas de gordura dentro das artérias, para a gente ver que quanto mais machuca, maior a cicatriz e maior a alteração que a gente tem dentro desse vaso sanguíneo. E qual que é o problema dentro dessa alteração? Imagina que o sangue passa aqui dentro desse tubo, certo? Se esse sangue encontra essa lombada dentro do tubo, a parte que estava de sangue aqui, ela vai se desviar e vai vir para cá. Quando faz esse desvio, você faz um turbilhonamento do sangue nessa região. As células sanguíneas, elas batem umas com as outras. E quando a gente tem esse turbilhonamento local, você aumenta a chance dessas células se grudarem umas nas outras e fazerem um coágulo. E isso faz com que entupa o vaso sanguíneo e dessa forma a gente tem um infarto. O que é um infarto? É quando tem um vaso que entupiu e porque esse vaso entupiu, parou de chegar sangue. O sangue é quem leva oxigênio, nutrientes, glicose, todas as coisas que as células precisam para sobreviver. Quando entope um vaso sanguíneo, as células não recebem o que precisam para sobreviver e morrem. Essa morte por falta de sangue se chama isquemia. Quando acontece no coração, é uma isquemia miocárdica, é um infarto, tá? Quando acontece no cérebro, é um acidente vascular agudo, é o derrame. E quando acontece em qualquer outro lugar do corpo, continua sendo uma lesão isquêmica por falta de sangue. Tá? Como o coração e o cérebro são os órgãos que mais têm sintomas de isquemia, são os que a gente mais conhece por doenças, mas os outros órgãos têm essa isquemia também e pequenas isquemias vão diminuir a função que aquele órgão tem. Quando que a gente vai ter uma disfunção do órgão? Quando a necessidade de função daquele órgão é maior do que o que ele tem disponível. Então, quando morre mais células do que aquelas mínimas que a gente precisa para conseguir mantendo a função mínima daquele corpo. Entenderam? Então, aqui é para explicar um pouco o que acontece no COVID, né? Como eu falei anteriormente para vocês, o COVID, qual que é um dos principais problemas dele? É que ele aumenta a nossa capacidade de coagulação. Então, se uma pessoa já tem essas doenças arteriais, já tem essas cicatrizes arteriais, quando ela se infecta com COVID, a qualquer distúrbio local, ela aumenta a chance de ter uma coagulação naquela cicatriz e dessa forma entupir o vaso que está doente. Então, imagina que isso daqui é o vaso sanguíneo, que ele vai se dividindo em várias partes até ficar bem fininho. E aqui no meio é onde você tem os órgãos, né, os tecidos, que vão, através dessa parede bem fininha do vaso sanguíneo, conseguir captar o oxigênio e os nutrientes do vaso sanguíneo e com isso usar para fazer as funções que ele tem do corpo.
Depois que passou, essa região se chama os capilares do corpo, né? Depois que passou pela fase aqui dos capilares, você volta aqui no sistema venoso e esse sangue volta para o coração para passar de novo pelo pulmão, para pegar mais oxigênio, enfim, passar pelo fígado para pegar todos os nutrientes da digestão e redistribuir tudo para o nosso corpo. Quando você tem infecção pelo Covid, você tem microtrombos. O que significam esses microtrombos? São trombos nessas áreas das arteríolas dos capilares. Então, esses pequenos vasos são os que entopem. Os grandes vasos não entopem. Então, como os muitos pequenos vasos entopem, é mais difícil de você conseguir fazer um diagnóstico por exames laboratoriais ou na verdade, por exames de imagem, porque a disfunção não é muito localizada em um lugar só. Não, é um monte de pequenas disfunções difundidas pelo corpo todo. Então, por isso que você tem sintomas que muitas vezes são frustros, sintomas que se confundem, e por isso que o Covid pode dar uma amplitude tão grande de possibilidades de sintomatologias e acometimentos de vários tipos de órgãos e de evoluções. Tá? Então, aqui para a gente ver melhor, quando a gente já tem um vaso que já tem uma camada de gordura, o sangue vem, coagula e dessa forma entope, e quanto mais a gente entupir o sangue, mais a gente vai ter uma disfunção daquele órgão que está sendo acometido. Se é o pulmão, a gente vai piorar a partir de disfunção ventilatória, de insuficiência respiratória. Se é o fígado, a gente vai aumentar a insuficiência hepática, aumentar a produção de enzimas hepáticas, porque no caso aqui, você está tendo uma morte celular direta do fígado, então a primeira coisa que vai alterar quando você tem uma lesão hepática são as enzimas hepáticas. Quando você tem uma alteração renal, você vai ter um aumento da ureia e da creatinina. E quando você vai ver a parte de sangue, de células sanguíneas, você pode ter uma alteração na produção do fibrinogênio, exatamente porque o fibrinogênio é a parte do sangue que vai ser responsável por fazer os coágulos. Então, como o seu corpo está estimulando a fazer vários microcoágulos, você teria um aumento desse fibrinogênio, demonstrando que você tem esse processo aí de coagulação aumentada. Fora isso, tem o dímero D, né? Que o dímero D, o que ele vai ser? Toda vez que você faz um coágulo, você tem um equilíbrio do corpo entre a formação desse coágulo e a diluição desse coágulo. Porque é exatamente o nosso mecanismo de defesa de tentar não fazer coágulos muito grandes e tentar regular o coágulo para ser o menor mínimo necessário para a necessidade daquele momento. E toda vez que você dilui o coágulo, você produz o dímero D. Então, por isso que o dímero D está associado à gravidade do Covid. Quanto maior o dímero D, maior tanto a formação quanto essa diluição concomitante desses trombos. E, com isso, você tem maior a chance de morrer mais células naquele paciente. Então, você está tendo uma coagulação maior e uma gravidade maior do quadro do Covid. Então, por que pacientes idosos, pacientes com pressão alta, pacientes diabéticos vão ter uma maior chance de ter essa coagulação vascular disseminada? Porque eles têm a lesão na parede vascular, que é uma das coisas que a gente chama que é a tríade de Virchow. O que é a tríade de Virchow? São as 3 coisas que você tem que ter para aumentar a chance de fazer um coágulo dentro do seu vaso sanguíneo, um trombo dentro do seu vaso sanguíneo, para talhar o sangue dentro do vaso. Então, o que é a tríade de Virchow? Você tem que ter uma lesão na parede do vaso, uma lesão na parede vascular, você tem que ter uma estase circulatória, então o sangue, se ele estiver andando continuamente, ele tem melhor a chance de parar e talhar. Se esse sangue tem uma dificuldade de circular, ele tem a maior chance de parar, porque ele, quando para de se movimentar, você aumenta mais os fatores pró-coagulantes que você tem nesse sangue. E, fora isso, você tem alguns estados de hipercoagulabilidade, que são aqueles pacientes que o basal deles já tem uma resposta aumentada do sangue, de informações de mandar esse sangue talhar, de informações de mandar esse sangue coagular. Então, o que acontece no COVID? No COVID, você tem esse estado de hipercoagulabilidade pela infecção do COVID. O COVID diretamente vai aumentar por conta dessa cocaína que ele dá para o seu processo de sistema de defesa. Ele vai fazer com que esse sistema de defesa fique muito louco e mande as células sanguíneas juntarem uma nas outras e fazer um coágulo, tá? Isso é uma das coisas que a gente observa no COVID. Ele é muito pró-coagulante. Junto com isso,
os fatores de risco, aquelas pessoas que têm mais doença de ter o Covid grave, quem são? São aquelas pessoas que já têm alguma lesão vascular. Então, quem são essas pessoas? São os hipertensos crônicos, são os diabéticos crônicos. Por quê? Porque a gente sabe que tanto a hipertensão quanto a diabetes, elas agridem diretamente esse vaso sanguíneo. Fora isso, quais são outras coisas que podem aumentar a lesão nessa parede vascular e aumentam a chance da gente fazer trombolos locais? Trauma ou cirurgia, então pacientes que acabaram de sair de uma cirurgia e se infectam no hospital são pacientes com maior chance de desenvolver quadros mais graves. Gestantes que eventualmente precisam ter um parto, elas vão desenvolver formas mais graves, não só pela cirurgia, como pelo estado procoagulante em decorrência desse parto. Quando você tem venopunções, então toda vez que você tem que puncionar uma veia, você está lesando diretamente essa parede vascular e você aumenta mais a chance de fazer um trombo nessa região. Então, toda vez que a gente precisa fazer um acesso, quanto maior o calibre do vaso, maior a chance de fazer grandes coágulos nesses vasos, por isso que a gente tem que fazer punções, principalmente as punções de acesso central, com o maior cuidado possível, né? Mas a gente sabe que muitas vezes essas punções são muito difíceis mesmo, então ficar atento que aquele paciente que teve uma punção mais dificultosa tem a chance de fazer mais coágulos e, eventualmente, se a gente tiver punções muito difíceis, até pensar em fazer uma otimização da anticoagulação desses pacientes. Irritações químicas por lesão direta nesse vaso, se você injeta algum agente que está lesando diretamente esse vaso. Se você tem alguma valvopatia ou alguma substituição da válvula aórtica, porque a válvula aórtica, ela está dentro da bomba d'água, então nessa região você tem muita pressão. Se a válvula, que é o que regula a saída do sangue do átrio para o ventrículo, ela tem alguma alteração, ela vai aumentar o turbilhonamento de sangue nessa região e a lesão nessa válvula vai causar com que esse turbilhonamento coagule mais fácil dentro do coração. Então, todos os pacientes que têm problemas cardíacos, pensar em otimizar mais a anticoagulação desses pacientes. Pacientes com aterosclerose, que são as cicatrizes vasculares dos pacientes que têm doenças cardiovasculares crônicas, e pacientes com catéteres permanentes, principalmente aqueles renais crônicos, né, que precisam fazer os catéteres para diálise, ter mais atenção com esse tipo de paciente. Sobre a estase circulatória, quais são os momentos que a gente pensa que os pacientes têm mais risco dessa estase? Em fibrilações auriculares, então pacientes com fibrilação atrial são pacientes que têm que estar mais anticoagulados, porque tem mais chance de fazer aí uma coagulação intravascular. Pacientes com disfunção ventricular esquerda, por quê? Porque o coração esquerdo é o coração que vai levar o sangue para o corpo inteiro, né? O coração direito é o coração que leva o sangue para o pulmão e o coração esquerdo recebe o sangue desse pulmão e leva para o resto do corpo. Quando a gente tem uma disfunção ventricular esquerda, a gente aumenta a pressão desse sangue dentro dos pulmões. Então, a gente aumenta a chance desse sangue coagular dentro dos pulmões e aumenta também a chance desse sangue ter uma dificuldade de troca gasosa, porque você vai aumentar a chance de fazer um edema pulmonar local pelo aumento da pressão intrapulmonar. Então, esses pacientes com disfunção ventricular esquerda têm que ter muito mais atenção para a parte de anticoagulação. Pacientes que estão imobilizados ou paralisados, então, por que os pacientes intubados são tão graves? Porque quando a gente intuba um paciente, a gente tem que deixar aquele paciente sem brigar com o tubo. Depois eu vou falar um pouco mais especificamente sobre as lesões específicas de ventilação, mas o paciente que está intubado, ele tem que estar sedado para não brigar com o tubo. Então, como ele está sedado para não brigar com o tubo, ele está parado em cima da cama, completamente imóvel. E se ele está muito pesado em cima da cama e esse peso começa a pressionar o corpo e não permitir que o sangue chegue, por causa do peso mesmo, porque o peso faz com que o sangue, os vasos se fechem, ele começa a ter as úlceras de pressão. E essas úlceras de pressão e essa imobilidade fazem com que você tenha uma dificuldade do sangue circular nessas regiões. Então, você aumenta a chance de coagular nessas regiões, e se você tem um aumento dos coágulos, você aumenta esse paciente, a chance desse paciente fazer todo o desencadeamento da coagulação vascular, intravascular disseminada. Então, todo paciente imobilizado tem uma chance maior de ter embolias intravasculares. Então, esses pacientes que são imobilizados têm que ter uma anticoagulação plena no COVID.
Insuficiências venosas, todo paciente que tem insuficiência venosa tem mais dificuldade circulatória. E pacientes que têm um tumor, obesidade ou gravidez, por conta dessa dificuldade local da circulação, tem maior chance de fazer coágulos, então a gente tem que ter cuidados especiais nesse tipo de pacientes. Sobre o estado de hipercoagulabilidade. Se a gente tem pacientes com câncer, que é um outro fator de risco para o COVID desenvolver doenças mais graves, pacientes que estão na gravidez, principalmente no terceiro trimestre e no período pós-parto. Então, essas pacientes a gente tem que estar muito atento e a gente realmente está vendo que o COVID na gravidez, ele é mais grave no terceiro trimestre e que, eventualmente, no pós-parto, essas pacientes desenvolvem quadros muito mais graves. Então, ficar muito atento na anticoagulação dessas pacientes. Pacientes que fazem terapia estrogênica, existe aí uma discussão, né, se valeria a pena suspender reposição hormonal e pílulas anticoncepcionais, porque o estrogênio aumentaria o estado de coagulação por conta do aumento do citocromo P450. Ainda não tem aí respostas com evidências, né, sobre o que a gente tem que fazer, mas pacientes que estiverem usando estrogênio ou pílula, ficar mais atento com a possibilidade desses pacientes desenvolverem embolias. Como eu já falei, os traumas, eles trazem um estado de hipercoagulabilidade, pacientes com doença inflamatória intestinal, pacientes com síndrome nefrótica, pacientes com sepse, tá? E no COVID a gente viu aí que sepse é uma das complicações do COVID, porque o paciente, ele fica grave, a gente tem todo um desarranjo do processo inflamatório, e por conta desse desarranjo do processo inflamatório, o sistema inflamatório, ele perde a especificidade de combater os micro-organismos. Então, esse paciente que tem o COVID grave, ele, ao mesmo tempo que tem um sistema de defesa funcionando muito, paradoxalmente, esse sistema de defesa, ele funciona muito mais pouco. Então, ele perde a defesa que ele tem sobre todos os outros agentes infecciosos. Então, quando o paciente está grave, ele fica mais vulnerável a qualquer outra infecção. E quando ele tem uma outra infecção associada, essa infecção associada piora ainda mais a chance dele coagular e de piorar o COVID. Então, acaba sendo aquela bola de neve. Quanto mais o paciente infecta, mais ele acaba tendo um COVID grave. E por isso que a gente tem que ter, nesses pacientes com COVID grave, um cuidado muito grande na higiene. Então, toda vez que vai mexer num catéter, tem que higienizar com álcool antes e depois. Quando vai fazer uma medicação, higienizar tanto a seringa quanto a entrada do catéter, quando vai fazer a medicação. Quando vai colocar a tampinha nesse catéter, tem que higienizar com álcool 70 a tampinha e o catéter e fecha. Higiene oral dos pacientes, importantíssimo. A gente tem uma dificuldade na aspiração da cavidade oral dos pacientes. Então, o ideal seria que a gente tivesse limpezas recorrentes com gás e gase úmida para não deixar acumular secreções nessa cavidade oral e essas secreções acabarem indo para o pulmão e trazendo pneumonias secundárias que podem piorar o quadro desses pacientes COVID. Outras higienes importantes, higiene do órgão genital externo. Então, pacientes estão sondados e a sonda abre a uretra desde a saída da uretra até a entrada dela lá na bexiga. Então, ela faz com que exista um canal direto aberto das bactérias que habitam a parte externa do corpo a entrar por essa sonda e contaminar a parte interna do corpo, dessa forma dando infecções urinárias, podendo evoluir para infecções disseminadas, porque esse paciente está imunossuprimido. Então, a higiene dos órgãos genitais é muito importante. Toda vez que o paciente evacua, quanto antes ele for higienizado, menor a chance desse paciente ter alguma infecção secundária por conta desses cuidados, né? E trombofilias, toda vez que o paciente é trombofílico, ele tem a chance maior de ter uma coagulação intravascular e por isso a gente teria que tomar mais cuidado com a anticoagulação desses pacientes. Deixa eu só... Então, essa primeira fase aqui, só para completar um pouco, que eu acho que acabei ficando muito extenso, falando um pouco de cada doença e juntando muitas informações. Então, só para concluir um pouco melhor essa fase do COVID. Como que o COVID, então, ele vai agir dentro do nosso corpo? Ele vai entrar, vai ter infecção viral. Na fase da infecção viral, você vai começar a ter um estímulo do nosso processo inflamatório. O processo inflamatório está relacionado diretamente com o nosso sistema de coagulação. Os dois acontecem dentro do sangue pelas mesmas vias de informação.
tá? Então, toda vez que um sistema inflamatório é estimulado, existe a possibilidade de ter um estímulo também do nosso sistema de coagulação. Na infecção do COVID especificamente, existe um estímulo direto desse nosso sistema de coagulação. A gente está vendo nas biópsias pós-mortem que tem trombos generalizados no COVID. A gente está vendo pelos exames de sangue que os marcadores de coagulação vascular, intravascular disseminada aumentam no COVID. Então, existe uma relação direta da infecção viral com o estado de aumento da coagulação, tá? Então, quais são os possíveis tratamentos hoje que estão surgindo para o COVID, que estão dando mais esperanças, né? Melhores desfechos? O principal deles é a anticoagulação. Então, quando o paciente COVID começa a ter sintomas mais graves, começa a alterar exames de provas inflamatórias, provavelmente esse paciente vai evoluir para um estímulo do seu sistema de coagulação. Inclusive, existe aí a teoria de que essas dores de cabeça, essas dores, mialgias, dores na pele, né, que parece que se encosta e dói, isso está associado a microtrombo que já está acontecendo nessa fase. Tá? Então, a primeira fase do COVID, quando você começa a ter sintomas mais exacerbados, está correlacionado à coagulação vascular, intravascular, de microtrombos, na microcirculação. E por isso que nessa fase, aparentemente, o anticoagulante está sendo um tratamento que está melhorando o prognóstico dos pacientes COVID. Tá? E aí, a depender de como é esse paciente, de quais são os fatores de risco, de como que estão essas alterações, a gente vai optar aí pela anticoagulação plena ou anticoagulação profilática, tá? Outro tratamento que existe para o COVID, que está dando aí algumas respostas positivas, é o uso do corticoide. Qual que é o problema do corticoide? O corticoide, se ele for introduzido muito precocemente, a gente sabe que ele diminui a nossa capacidade de combate contra as outras células, ele diminui o nosso sistema de defesa. Então, se ele for dado muito cedo, a gente aumenta a replicação viral. Quando que é o ideal da gente dar o corticoide? Depois que passou aquela primeira fase de infecção viral, a partir do 5º, a partir do 7º dia de sintomas, tá? Por que vale a pena começar com heparina e não começar com corticoide? Então, primeiro, porque o COVID começa piorando pela parte pró-coagulante. Então, a heparina já atuaria como uma anticoagulação. Segundo, a gente sabe que a heparina tem propriedades anti-inflamatórias. Então, quando a gente introduz a heparina, quando existe uma piora dos sintomas ou dos sinais laboratoriais, já existe uma inibição da inflamação disseminada por conta do COVID. Dessa forma, a gente já tem um tratamento aí para diminuir essa cascata inflamatória do COVID. Nessa primeira fase, quais são outras coisas que teoricamente vão ajudar a gente a melhorar o tratamento do paciente do COVID? Melhorar a capacidade do sistema imunológico. Então, quando a gente vê que existe um acometimento de classes sociais mais baixas pelo COVID, qual que é uma outra teoria aí que está associada? Pacientes que que são de classes sociais mais baixas, eles têm dificuldades monetárias de conseguir comprar alimentos que vão melhorar a imunidade dele. Quais são alimentos que melhoram a imunidade de um ser humano? São alimentos que são ricos em vitaminas e que são ricos em proteínas. Por quê? Porque a gente precisa de vitaminas e proteínas para conseguir fazer um sistema de defesa adequado, tá? Quando a gente tem uma desnutrição na infância, existe uma alteração da capacidade do sistema imunológico de combater infecções. E a gente sabe hoje, está cansado de ver, que desnutrição está associado com imunossupressão. Então, aí uma teoria de por que pacientes de classes sociais mais baixas teriam desfechos aí piores do COVID. Associado à desnutrição na infância, essa manutenção de alimentação errática, ela vai fazer com que a alimentação... O que são os alimentos mais baratos que a gente tem hoje em dia? São bolachas, são alimentos de carboidratos simples, de rápida absorção, que são pobres em nutrientes, são pobres em proteínas. Então, basicamente, o que esse paciente come? Açúcar. Então, você comendo açúcar o tempo inteiro, você vai o tempo inteiro fazer pico de glicose, esse pico de glicose vai fazer com que você tenha um estímulo na sua produção de insulina, e a gente sabe que pessoas com altos índices de insulina têm processos inflamatórios crônicos aumentados.
toda vez que a gente vai ver um paciente hiperinsulinêmico, são esses os pacientes que têm PCRs aumentadas, né, que é um dos marcadores inflamatórios inespecíficos, tem ferritinas mais aumentadas, e são os pacientes que desenvolvem mais alterações vasculares, tá? Por quê? Porque quanto mais inflamado tá esse paciente, mais células vão entrar dentro desses vasos, mais eles vão fazer aquelas cicatrizes de gordura e processos de ateromatose crônica. Então, que acontece? Pacientes que vêm de níveis socioeconômicos mais baixos, por que esses são pacientes que a gente tem que olhar com mais cuidado, com chance que desenvolvam um COVID pior? Porque eles são imunossuprimidos, provavelmente eles tiveram uma imunossupressão na infância, e porque provavelmente a parte do sistema cardiovascular deles é alterada por conta de uma alteração nutricional crônica que eles têm, e com isso tendo mais chances de desenvolver diabetes tipo 2 e problemas de hipertensão arterial, porque quanto mais você machuca esses vasos, maior a chance de você ter problemas cardiovasculares em decorrência dessas alterações vasculares. Segunda fase da doença, a fase que começa o processo inflamatório mais exacerbado. O que vai acontecer nessa fase? Quanto maior a inflamação, maior é estímulo à coagulação, e quanto mais inflamação, mais você estoura os vasos sanguíneos, aquela camada dos vasos sanguíneos que são os endotélios. E com isso você aumenta a quantidade de líquido que vai entre o sangue e os órgãos, que é aquele espaço intersticial, tá? E você dificulta a transferência do sangue para os órgãos de tudo que as células precisam para sobreviver. Então, essas células começam a ter menos oxigênio, essas células começam a ter menos nutrientes, menos minerais, menos tudo, e essas células começam a ter uma disfunção da capacidade delas de funcionar. Então, o que é uma outra coisa que a gente também está vendo nas autópsias de pacientes que morreram pelo Covid? Por exemplo, biópsias renais, a gente está vendo que o rim não para de funcionar porque só teve trombose. Você não tem uma necrose das células do rim, você não tem uma morte celular dessas células diretas. Você tem uma disfunção mitocondrial provável. Quer dizer que essas células elas ainda conseguem ficar vivas, só que chega tão pouca energia nelas que elas não conseguem funcionar. Então, elas acabam economizando a função, e por isso que você começa a ter uma disfunção daquele órgão e aquele órgão não consegue mais funcionar direito. Então, quando você tem uma evolução para disfunção de múltiplos órgãos, essa disfunção de múltiplos órgãos está sendo por microtromboses e pelo processo inflamatório que está aumentando o edema, aumentando o acúmulo de líquido dentro desses órgãos e fazendo com que esses órgãos não consigam ter energias e substratos para conseguir fazer o que eles precisam fazer, e com isso eles acabam não funcionando, e aí o paciente tem uma disfunção de múltiplos órgãos. E, além disso, o processo inflamatório, como eu já falei para vocês, quanto mais ele está disfuncional, ele é menos exato. Então, ele não vai conseguir identificar novas infecções e combater adequadamente novas infecções. Então, o paciente, quando começa a evoluir para uma forma mais grave, ele está extremamente vulnerável a qualquer infecção secundária, e por isso ele tem maior chance de evoluir com quadro de sepsis e de choque séptico e acabar também podendo morrer por conta dessa causa. Qual que é uma outra coisa que pode acontecer com o paciente COVID que está entubado e que pode piorar o prognóstico desse paciente? Uma ventilação inadequada desse pulmão. O que é uma ventilação inadequada do pulmão? Então, vamos lembrar o que é o pulmão, né? O pulmão é aquela árvore que a gente olha cheia de galhos. No final daqueles galhos tem as folhas. As folhas não são folhas, são alvéolos, como se fossem bolinhas de ar aqui, e por dentro dos galhos chegam o ar que entram dentro desses alvéolos. Quando a gente respira normalmente, como que acontece a entrada e a saída do ar nos alvéolos? Por pressão negativa. A nossa caixa torácica abre por conta da musculatura. Essa musculatura, quando abre, ela chupa o alvéolo para fora, entendeu? Porque ela está abrindo essa caixa torácica, e dessa forma, esse alvéolo vai aumentar o tamanho dentro dele e o ar entra dentro dele, e com isso vai ter a troca do alvéolo com o sangue desse novo ar cheio de oxigênio. Quando um paciente está entubado, como que acontece esse enchimento do alvéolo? Você assopra ar pelo tubo, né, que é aquela conexão com o cano de ar, através do ventilador, e através de uma pressão positiva, a gente joga o ar dentro desse alvéolo, tá? E aí, quanto maior
a quantidade de ar que chega aqui, teoricamente, maior a capacidade de troca que a gente tem com o sangue. Só que essa relação não é direta. Tem uma hora que a gente coloca tanto ar dentro desse alvéolo que a gente começa a estourar a parede do alvéolo. E quando essa parede do alvéolo começa a estourar, você machuca o alvéolo e com isso você vai aumentar toda essa cascata inflamatória, lembra que toda vez que tem machucado estimula a inflamação, e com isso você vai aumentar toda a inflamação alveolar e piorar todo o quadro de disfunção das trocas gasosas do alvéolo. Isso se chama barotrauma. Isso são as lesões do ventilador nos pacientes que estão entubados. E por que é tão difícil a gente quantificar o quanto de pressão que a gente vai colocar nesse pulmão? Porque esse pulmão está doente. No paciente COVID, o que acontece? A parte de trás desse pulmão está toda branquinha aqui, significa que ela está toda colabada, ela está toda grudada. E dentro dela não entra ar. E, logicamente pensando, quanto mais pressão você vai colocar aqui dentro, maior a chance da gente colocar ar dentro desse pulmão. Só que tem uma hora que a gente vai colocar muita pressão e a gente vai acabar estourando as partes que estão aqui em cima e dessa forma piorando todo o quadro respiratório do paciente. Então, por isso aí que os fisioterapeutas são tão importantes na condução dos pacientes com COVID, porque existem algumas manobras que a gente consegue calcular qual é a pressão mínima necessária que a gente tem que colocar para ter a melhor troca gasosa. E o que seria uma alteração do paciente que prejudicaria esse equilíbrio de pressão no pulmão? É o paciente brigando com o ventilador. Toda vez que o paciente tem uma sedação inadequada e ele começa a fazer força em cima do ventilador, você tem uma soma da pressão negativa da caixa torácica do paciente com a pressão positiva do ventilador. Você aumenta, você soma a pressão que você está colocando nesse ventilador com a força que o paciente está fazendo. E dessa forma, você aumenta muito a pressão aqui nos alvéolos, aumentando a chance de ter barotrauma. Então, um dos cuidados importantíssimos que a gente tem que ter no paciente do COVID é uma sedação adequada. E quando a gente percebe aquele paciente brigando com o ventilador, qual que é a tradução? Você está tendo uma piora naquele momento, um machucado naquele momento, que está desencadeando uma piora do quadro do COVID daquele paciente, e isso vai fazer com que esse paciente fique mais grave. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma pessoa que entenda as coisas que estão acontecendo do lado do paciente o tempo inteiro. Porque quanto mais ela de olhar na cara do paciente, perceber que está tendo alterações que podem comprometer com a chance desse paciente ficar bom, antes a gente vai conseguir corrigir isso e maior a chance desse paciente ter um bom desfecho. E por isso que é tão importante a gente valorizar aqui todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado do paciente que tem COVID. Porque todas essas alterações, quanto antes a gente perceber, maior a chance da gente tratar rápido, fazer as alterações necessárias para melhorar o prognóstico desses pacientes. Outra coisa que acontece quando a gente tem uma lesão desse pulmão, toda vez que você machuca o pulmão, você abre um machucado. Se você abre um machucado, você faz uma comunicação direta do pulmão com o sangue. E se esse pulmão está com alguma pneumonia, alguma infecção, você está tendo uma transferência direta de bactérias, vírus e qualquer micro-organismo diretamente para dentro da corrente sanguínea, aumentando a chance dessa infecção disseminar para outros órgãos e ter infecções mais graves. Então, toda vez que a gente percebe que o paciente está tendo barotrauma, está brigando com o ventilador, que está fazendo pressões transpulmonares muito altas, a gente está aumentando a chance desse paciente piorar a inflamação e infectar e evoluir para o choque séptico. Tá aí mais uma vez o porquê que a gente tem que ter um cuidado tão grande com a sedação desse tipo de doente. Então, aqui, para a gente concluir, quais são as vulnerabilidades do paciente que tem uma forma do COVID mais grave? Você tem um aumento da resposta inflamatória aos mínimos estímulos. E o aumento da resposta inflamatória vai fazer com que a gente tenha que ter uma importância maior na manutenção dos sinais vitais. Se esse paciente tiver um aumento da pressão arterial, o que está acontecendo dentro dele? O sangue está batendo com mais força dentro daquele endotélio que já está machucado, já está inflamado, e por causa disso, você vai estar tendo uma maior chance daquele paciente fazer microtrombo e daquele paciente ter uma piora da resposta inflamatória e piorar toda aquela bola de neve de inflamação que o COVID causa.
Toda vez que você tem uma alteração muito importante da frequência cardíaca, seja diminuições ou aumentos muito grandes, então frequências cardíacas abaixo de 60 ou acima de 120, a gente tem que reverter, por quê? Porque se você está batendo esse coração muito rápido, esse coração não está tendo tempo de encher adequadamente e esse sangue não está circulando do jeito que ele deveria. Ou, pelo contrário, se esse coração está batendo muito devagar, ele não está conseguindo bombear direito esse sangue e esse sangue não está circulando do jeito que ele deveria. Com isso, você tem mais estase, você tem mais dificuldade desse sangue circular por dentro de todos os vasos sanguíneos e com isso você aumenta a coagulabilidade desse tipo de doente, aumentando a chance dele ter um processo mais grave, um desencadeamento de uma resposta mais grave. Glicemia, toda vez que a gente tem glicose muito alta ou muito baixa, a gente está tendo lesão direta endotelial, aumentando diretamente o processo inflamatório desses pacientes. Aumento da temperatura, quando a gente tem febre muito alta, a gente tem uma coisa que se chama desnaturação das proteínas. E o nosso sistema de defesa são proteínas. O que é a desnaturação de proteína? A proteína, ela é uma estrutura que a gente fala que é uma estrutura terciária. Ela tem uma forma que ela precisa ter aquela forma para funcionar. E se essa forma muda, ela não funciona mais. Então, toda vez que a gente tem um aumento muito grande da temperatura, a gente muda a forma das proteínas, a gente muda a forma do nosso sistema de defesa e a gente prejudica a capacidade do sistema de defesa funcionar adequadamente contra os agentes invasores. Por isso que toda vez que a gente tem febre, quanto antes a gente perceber a febre, antes a gente vai tratar e melhor a chance da gente não deixar com que essa febre tenha uma resposta direta na evolução do quadro desse doente. A saturação ela é muito importante porque se esse paciente está começando a ter uma queda muito grande de saturação, níveis abaixo de 90% de oxigenação, em gestantes abaixo de 95%, o que significa? Significa que não está chegando oxigênio direito nas células. E se a célula não recebe oxigênio, ela morre. E toda vez que uma célula morre, ela estimula o processo inflamatório a absorver essa célula e com isso piora toda aquela bola de neve de inflamação do COVID. Então, quedas muito grandes de saturação vão piorar o prognóstico do paciente COVID e elas têm que ser combatidas o quanto antes. Esse paciente não pode ficar desaturando. Outra vulnerabilidade que a gente já falou dos pacientes do COVID é a dificuldade da sedação, porque toda vez que a gente não tem um paciente que está adequadamente sedado, ele começa a brigar com o ventilador e isso piora o processo inflamatório e a lesão pulmonar direta. E cuidados na mobilização dos pacientes. Isso eu acho que é muito importante a gente ressaltar. O que o paciente entubado tem? Ele está completamente imobilizado, ele não tem absolutamente nenhum controle sobre o corpo dele. Então, o que ele tem mais vulnerabilidade? Ele tem vulnerabilidade nas úlceras de pressão, então aquelas áreas do corpo que recebem mais peso, elas estão achatadas, e se a gente não mexe o paciente, não chega sangue nelas por compressão direta, e aí você tem uma morte das células, e aí você começa a ter uma necrose local, e isso piora a chance de infecção, porque ali você tem uma entrada direta, um acesso direto das bactérias à corrente sanguínea, você tem uma piora da inflamação e um aumento na chance de coagulação nessas áreas que estão sendo pouco mobilizadas. Por isso que é muito importante a gente mobilizar constantemente os pacientes que estão entubados. Cuidado na mobilização. Tem que lembrar que esse paciente está anticoagulado pleno. O paciente que está entubado está recebendo dose plena de anticoagulação. O que isso significa? Que ele está com sangue fino, que qualquer coisa vai fazer com que ele tenha hemorragia. Então, se a gente mobilizar esse paciente e cair um braço, cair uma perna, esse paciente não está segurando com o músculo dele essa queda. Existe maior a chance desse trauma ter alguma lesão local e com isso você ter hemorragias locais. Essa hemorragia local, ela vai desencadear todo aquele esquema do processo inflamatório, bola de neve, coagulação, e esses pacientes ficam mais vulneráveis a ter quadros mais graves. Então, toda vez que a gente mobiliza o paciente COVID, cuidado redobrado, porque esses pacientes estão muito delicados, eles estão anticoagulados e qualquer machucado piora a inflamação, que vai ser o que vai fazer ele piorar do quadro dele, tá? Se de um lado ele sangra, do outro lado ele tem a hipercoagulabilidade. Então, sempre lembrar de anticoagular os COVIDs,
quadros de sangramentos de órgãos estão sendo menos frequentes do que os quadros de embolia. Então, quando a gente pesa risco-benefício, normalmente vale mais a pena anticoagular, a não ser que esse paciente tenha alguma contraindicação direta à anticoagulação, alguma hemorragia ativa, alguma outra contraindicação que a gente não possa anticoagular. E que são pacientes imunossuprimidos, tanto pela possibilidade de uso de corticoides no tratamento do COVID, quanto por conta dessa tempestade de citocina que vai diminuir a capacidade do sistema de defesa de ter defesas específicas. Então, o paciente está imunossuprimido e, por conta disso, a gente tem que ter uma prevenção redobrada de infecções secundárias. O que isso significa? Muito cuidado em toda vez que vai mexer em qualquer acesso desse paciente. Vai mexer em acesso venoso, limpar muito bem com álcool em todo momento dos procedimentos. Vai mexer nos órgãos genitais externos, tem que ter uma higiene muito cuidadosa. O paciente evacuou, tem que limpar o mais rápido possível. Vai mexer na sonda nasogástrica, tem que ter todo o cuidado, porque lembrar que esse paciente está imunossuprimido. Tem que sempre ver se ele está tendo úlcera de pressão, úlcera de compressão, porque ele está muito tempo na mesma posição, porque esses machucados vão aumentar a chance de entrar bactérias diretamente. Tem que estar atento com a higiene oral desses pacientes, porque o acúmulo de secreção vai aumentar a chance deles desenvolverem infecções secundárias. Acho que eu lembrei mais ou menos de todas as prevenções secundárias aí. Se eu não lembrei, depois eu falo mais especificamente sobre isso. Para terminar, só lembrando aqui em Alagoas são gráficos de mortalidade do Covid, para ver que em Alagoas a principal doença que acomete o Covid é o diabetes, provavelmente relacionado a uma alimentação inadequada da população alagoana, que aumenta o risco dessa população evoluir para diabetes descontrolados e dessa forma ter formas mais graves do Covid. Interessantemente, a segunda causa de mortalidade é sem comorbidades. E isso eu não acredito. Na verdade, eu acho que existe uma grande desinformação sobre as comorbidades dos pacientes. Como existe uma dificuldade dos pacientes em terem acesso à saúde, muitas vezes eles simplesmente não são diagnosticados das doenças crônicas deles. E eles acabam tendo acometimentos graves da doença, e eles têm alguma doença que não é diagnosticada, e por isso que a gente não conseguiu prever que esse paciente ia evoluir com uma forma mais grave. E, além disso, pacientes hipertensos, cardiopatas, pneumopatas e obesos. Obesidade principalmente nos pacientes mais jovens. E para mostrar que quando o paciente não tem problemas de saúde, mundialmente ele não tem formas tão graves do COVID. Então, aqueles pacientes que não conseguem ter acesso à saúde e fazer uma medicina preventiva adequada, eles vão ter maior chance de desenvolver o COVID grave, exatamente porque eles vão ter doenças crônicas, não vão saber que eles têm doenças crônicas e dessa forma não vão se proteger adequadamente de pegar a infecção. E dessa forma também se tornando mais vulneráveis a ter uma infecção mais grave. Bem, para terminar, eu gosto de colocar aqui essa frase: sou brasileiro e não desisto nunca. Eu sei que está difícil para todo mundo, principalmente para todo mundo que está aí na linha de frente. Não é fácil de ver isso tudo que está acontecendo acontecer, não é fácil a gente perder paciente jovem, velho, não é fácil a gente tentar fazer uma medicina e não ter todos os recursos à mão, não é fácil a gente precisar de medicações e não ter disponibilidade porque simplesmente acabou no mundo inteiro, mas tudo que a gente conseguir fazer vai fazer a diferença. Então, vamos tentar trabalhar com o que a gente tem e usar as coisas que a gente tem em benefício da gente. Vamos usar o jeitinho brasileiro para ter criatividade e contornar os problemas que a gente está tendo da melhor forma possível. E vamos tentar levar dessa epidemia a melhor resposta que a gente pode ter. Vamos aumentar o respeito de todos os profissionais que estão trabalhando junto, vamos aumentar o diálogo entre os profissionais, porque quanto mais todo mundo conversa, mais a gente sabe sobre os casos e mais a gente tem capacidade de tratar melhor os pacientes. E quando passar tudo isso, vamos valorizar muito mais a vida, vamos valorizar muito mais a capacidade profissional, e eu tenho certeza que uma das poucas coisas boas que vão vir dessa epidemia é uma melhora na capacidade profissional de todos os profissionais da área de saúde.
porque o que a gente está vivendo são casos muito difíceis e que estão exigindo da gente muito mais, e quando isso tudo passar, as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Então, pelo menos que a melhora na qualidade do profissional seja uma das boas heranças que a gente tenha dessa epidemia. É isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu sei que a aula foi um pouco confusa, peço desculpas, mas depois as aulas vão ser um pouco mais específicas e aí a gente vai conseguir debater os temas de uma forma um pouco mais clara. Obrigada a todos pela presença. Até mais.